A paz de Cristo, mais um dia aqui contigo, refletindo nas Escrituras Sagradas, amém? E hoje no texto que está escrito em Romanos 8, versículo 28, que diz o seguinte: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Para explanar esse versículo, eu quero narrar o capítulo 1 do livro de Esther. Existe neste capítulo um contexto sobre o Império Persa, no qual Deus irá manifestar a sua glória e o cumprimento deste versículo, escrito em Romanos 8, 28. O pano de fundo do capítulo 1 do livro de Esther é um banquete oferecido pelo rei aos seus nobres oficiais, ao seu povo, para demonstrar sua riqueza, o seu poder. Porém, ao fim do banquete, ocorre um conflito entre o rei e a rainha, onde a mesma será expulsa da presença do rei e o rei elegerá uma nova rainha. Deus irá agir justamente neste contexto, nessa situação, para a salvação futura do seu povo. Porque Deus conhece o futuro. Ele é eterno. Esther e Mardoqueu, que é o pai adotivo de Esther, estavam vivendo neste contexto e neste reino. Eles faziam parte deste reino, pois o povo deles haviam sido levado cativos pelo governo da Babilônia. E eles ficaram cativos durante 70 anos. A geração anterior a Esther e a Mardoqueu descumpriram a aliança estabelecida com Deus, quebraram seus princípios, o seu estatuto, o que os levaram cativo, sendo submetidos ao regimento de uma outra nação, de um outro povo, de um outro governo. Por ser um período muito longo, o período do cativeiro, a maioria se estabeleceram nesse novo reino, até porque assim Deus havia ordenado. Quando chegou o fim do cativeiro, que eles estavam livres para retornar para a sua nação, muitos não retornaram, pois já estavam organizados nessa nova nação. Já tinham constituído famílias, comércio, construíram casas, permaneceram na nação estrangeira. E entre os que permaneceram estavam Esther e Mardoqueu. Porém, nessa nação existia um inimigo ferrenho do povo de Esther, que era Amã. Então Deus começa a agir na situação vivenciada pelo rei da Pérsia para socorrer o seu povo, pois os que foram cativos, que ficaram ali nesse reino, retomaram a sua aliança com Deus. E mesmo vivendo em uma outra nação, com costumes e culturas diferentes, eles não deixaram de cumprir o estatuto e princípios estabelecidos por Deus. Não existe limite de território para Deus. Ele é onipresente. Ele tem acesso a todos os lugares. E quando nós retomamos ao versículo de Romanos 8, 28, que diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, nós observamos que esse contexto do que estava ocorrendo ali era um contexto ruim. É algo ruim que estava ocorrendo naquele império. Porém, seria nesse contexto ruim, nessa situação, que Deus iria intervir para o bem do seu povo, para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa, ela não é para todos, e sim para os que amam a Deus. Amar a Deus é responder ao seu chamado. E Ele usará as circunstâncias, as situações, ainda que sejam adversas ou não, para o cumprimento do seu propósito, para o qual nós fomos chamados. E você ama a Deus? Você sabe para o que foi chamado? Reflita e que o Senhor Jesus te abençoe.